Processos com pedidos de sustentação oral. Processo número 9 da pauta da relatoria do desembargador federal Sebastião Auger Muniz. Pedido de sustentação oral formulado pelo Dr. Cristiano Zanin Martins, representando os querelantes, e pela doutora Rosângela Wolff Moro, representando o querelado. Doutor Cristiano Zanin, seja muito bem-vindo ao tribunal. Vossa Excelência tem a palavra por deliberação da sessão por 30 minutos. Como exposto no bem elaborado relatório lido pelo eminente desembargador relator, esta ação veicula pedidos formulados por 6 querelantes em face do juiz federal lotado na 13ª Vara Criminal de Curitiba, apontando a prática de 2 delitos, a saber, o primeiro, do delito de abuso de autoridade, previsto na Lei Federal 4.898 de 65, e também o artigo 10º da Lei 9296 de 96, que trata das interceptações telefônicas. Neste momento, nós estamos avaliando se é caso do recebimento desta queixa-crime subsidiária. Então, o que deve ser analisado, na forma do artigo 395 do Código de Processo Penal, é se a queixa é inepta, se falta algum pressuposto processual ou condição para o exercício da ação, ou se falta justa causa. É isto que diz a lei para este momento processual. Pois bem, primeiramente, eu gostaria de destacar o cabimento desta queixa-crime subsidiária. Não se discute que a ação penal pública é de titularidade do Ministério Público. Ocorre que a própria Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 59, diz que a ação penal pode ser intentada pelas vítimas se o Ministério Público não o fizer no prazo legal. Outro dado importante ser ressaltado é que esta queixa preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois ela contém a exposição dos fatos criminosos de forma individualizada, todas as circunstâncias, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas. Eu lembro aqui, desde logo, que os elementos de tipicidade que estão em discussão nesta queixa-crime chegaram, inclusive, a ser abordados pelo saudoso e eminente ministro Teori Zavascki na reclamação constitucional, já mencionada aqui pelo eminente relator, que foi a reclamação 23.547, proposta pela então presidente da República perante o Supremo Tribunal Federal. Não é discussão sobre interpretação de lei, é discussão sobre a intenção de humilhar, de expor e de causar danos à imagem de um ex-presidente da República e de sua família. E esta não é uma hipótese de exercício de autoridade, é uma hipótese de abuso de autoridade. Ninguém pode estar acima da lei. O que se quer, na verdade, com essa afirmação de crime de hermenêutica, é que um juiz que praticou atos com essa gravidade esteja fora do alcance legal. E se isto ocorrer, é melhor declarar revogada a lei de abuso de autoridade. Porque se este caso não se enquadrar, não se subsumir na lei de abuso de autoridade, é melhor que Vossas Excelências, com a máxima vênia, declarem que a lei está revogada. Satisfeitos todos os requisitos legais, que seja recebida e processada esta queixa-crime para posterior julgamento por esta Corante da Corte. Muito obrigado. Cumprimentando o eminente advogado, convido agora a doutora Rosângela Moro para fazer uso da tribuna. Doutora Rosângela, seja muito bem-vinda. Vossa Excelência tem o prazo regimental. Ok. Excelentíssimo senhor desembargador federal Carlos Thompson Flores, presidente desta 4ª sessão. Excelentíssimo senhor desembargador federal Sebastião Auger Muniz, relator da queixa-crime em questão, nas pessoas de quem eu cumprimento os demais ilustres desembargadores e desembargadora federal aqui presentes.
Saúdo também o Ministério Público Federal, saúdo os servidores dessa casa, saúdo os advogados e os estudantes aqui presentes. Circunstancialmente, decide-se, nessa sessão, o recebimento ou não da proposta, da queixa-crime proposta pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o juiz federal Sérgio Moro por supostos crimes de abuso de autoridade. Seria mais um caso judicial com suas provas, fatos e circunstâncias que abarrotam a agenda judicial. Contudo, com um olhar mais atento, revela-se que a importância deste caso transcende os fatos, as circunstâncias e as provas de uma querela. O que realmente se discute neste processo é a independência judicial. Discute-se se os juízes podem ser livres para interpretar a lei, independentemente do poder político e econômico das partes envolvidas, ou se os juízes devem ser escravos dos interesses pessoais dessas pessoas. Discute-se, excelências, se os juízes podem praticar o direito sujeitos apenas à lei e às suas convicções, ou se eles têm que se intimidar, se eles devem ficar sujeitos a intimidações por parte de pessoas políticas e economicamente poderosas. Como é notório, o ex-presidente, durante a interceptação telefônica, ele foi surpreendido em diálogo, orientando os seus subordinados que os agentes da lei não poderiam ter liberdade para sequer investigá-los sem sofrer as consequências legais. Literalmente, o ex-presidente afirmou: eles têm que ter medo. E a presente queixa-crime segue à risca essa orientação. Mas não é só essa queixa-crime. Como foi divulgado na imprensa, o ex-presidente já moveu diversas ações cíveis pleiteando indenizações vultuosas contra veículos de imprensa, porque estavam fazendo o seu papel, exercendo a sua liberdade de imprensa e por divulgarem notícias que não eram exatamente favoráveis ao ex-mandatário, que inclusive revelavam escândalos criminais do período do seu mandato. Ele moveu ações cíveis, pleiteando indenizações milionárias também contra agentes da Polícia Federal, responsáveis pelas investigações na Operação Lava Jato, e também contra integrantes, membros, procuradores da República, encarregados deste mesmo caso. Afinal, como ele mesmo disse, eles têm que ter medo. Não há, excelências nos autos, qualquer indicativo ou prova de que o magistrado tenha agido movido por ódio, rancor, afeição, interesse pessoal, interesse político ou partidário, quem quer que seja. Não há nos autos nenhuma prova nesse sentido. O fato é que os querelantes não admitem sequer que o ex-presidente e os demais querelantes sejam objeto de investigação. Esses argumentos seriam suficientes até aqui para a rejeição dessa queixa-crime. Confia-se que essa acolhendo da Corte de Apelação não vai ceder a essa tentativa de intimidação. Os atos imputados já foram objetos de análise em outros processos, já tiveram decisão de mérito afirmando que são condutas atípicas, e sobre eles, então, já se operou a coisa julgada, e também não se pode falar em omissão ministerial, porque o pedido de arquivamento dos autos, inclusive, foi feito pelo Ministério Público Federal. Portanto, também por esse motivo, a queixa-crime deve ser rejeitada. Demonstrou-se, então, sinteticamente, que as decisões judiciais tomadas pelo magistrado foram feitas com amparo na sua livre convicção, na aplicação da lei e na aplicação do direito. Apesar das maledicências querelantes, não há nenhum elemento minimamente objetivo que possa comprovar a tomada das decisões movidas por um rancor, por um interesse político, por um interesse partidário, por afeição, sei lá, qualquer pessoa que seja envolvida no processo. Demonstrou-se a falta de interesse, a falta de pressupostos da queixa-crime nos 3 atos. Demonstrou-se que não houve omissão do Ministério Público Federal. Então, forçou-se concluir que a presente queixa-crime é de todo inviável. E essa Igreja Corte de Justiça terá a oportunidade não só de rejeitá-la, mas também de reafirmar o julgado da herança, com o julgado, a herança estabelecida entre nós por Rui Barbosa e pelo Supremo Tribunal Federal, em 1897.
criminalizar a hermenêutica, é sujeitar a independência dos juízes a interesses pessoais. Tem-se a confiança que esse egrégio Tribunal Federal não dará acolhida a essa tentativa de intimidação da magistratura. Pede-se, portanto, e com o devido respeito, a rejeição desta queixa-crime. E, para finalizar, permitam-me também ler uma epígrafe constante na referida defesa imortal de Rui Barbosa, na revisão criminal 215. Não é só a defesa de um magistrado que, neste rápido improviso, se empreende, mas a de dois elementos que, no seio das nações modernas, constituem a alma e o nervo da liberdade: o júri e a independência da magistratura. Eu agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigada. Resumo das conclusões. A queixa-crime subsidiária não pode ser recebida quanto à interceptação telefônica, a quebra do sigilo e a condução coercitiva, por não estar caracterizada a inércia do Ministério Público Federal, por ter sido deferido o arquivamento de anteriores notícias-crime, com base na atipicidade da conduta do agente, e argumentando por ausência de novas provas de fatos que constituíram objeto de anteriores notícias-crimes, as quais foram arquivadas a requerimento do Ministério Público Federal. B. Quanto à busca e apreensão, por ausência de justa causa para a abertura da ação penal. Senhor presidente, pedindo escusas por ter me alongado, meu voto é no sentido de rejeitar a queixa-crime subsidiária. Desembargador Vitor Laus. Integralmente, senhor presidente. Acompanha o relator. Desembargadora Cláudia Cristofani. Senhor presidente, acompanho também. Acompanha o relator. Desembargador João Pedro Gebran. Senhor presidente, eu também acompanho. De fato, essas matérias já foram apreciadas por essa corte e não cabe reabrir a discussão de investigações já arquivadas, como bem disse o relator, a quem eu cumprimento pelo exauriente voto. E no que diz respeito às buscas e às apreensões, também estou acompanhando, porque não há justa causa para a abertura da ação penal. Desembargador Leandro Pouso. Senhor presidente, esta sessão já analisou os três primeiros fatos, não se valeu da prerrogativa do artigo 15 da Lei de Abuso de Autoridade. Quanto à última questão, também não se verifica nenhuma tipicidade. Eu estou acompanhando o eminente relator. Concluído o julgamento, a sessão, por unanimidade, rejeita a queixa-crime subsidiária. Determino a juntada aos autos do vídeo de julgamento e da transcrição das notas de julgamento. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado.